Muito bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live sobre a leitura biológica. Nessas aulas você vai conseguir encontrar a raiz emocional das suas doenças, ou as raízes, né? Eu sou a Tamires Cortá e você vai aprender a utilizar a leitura biológica para viver sem o incômodo das dores. Vamos entrando, vamos compartilhar a live para quem já chegou por aí. Muito bom dia, deixa eu pegar aqui meu café. Quem aí curte um café de manhã, gente? Café para mim é vida, é um negócio assim, podemos dizer que praticamente uma dependência. Eu sem café, não sou sem café, não sou ninguém sem café. Bom dia, diva! Sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje eu vou explicar o que é a leitura biológica, para que ela serve, como que funciona, como que você pode utilizar a leitura biológica na sua vida para viver sem o incômodo das dores. Como que a gente pode aplicar os princípios da leitura biológica, né? Para ter um pouco mais de qualidade de vida. Quem está ao vivo comigo, pode deixar aqui nos comentários as suas dúvidas. Tamires, nunca ouvi falar o que é a leitura biológica. Coloca aí. Coloca se você sofre de dores recorrentes, se você sofre de doenças recorrentes. E muitas pessoas vêm comentar para mim que não tem dor específica. Assim, também não tenho dor de coluna, não tenho dor no ombro, mas eu tô passando por uma dificuldade familiar, assim, que eu tô passando por uma dificuldade de criar meus filhos, tô passando por uma dificuldade de trabalho, e isso é tão pesado. Gente, isso é uma dor, né? Isso é uma dor, é uma dificuldade de lidar com algumas situações e deve sim ser contado como uma dor, né? Afinal de contas, então, o que é a leitura biológica, gente? A leitura biológica ela é baseada na medicina germânica, criada por Hammer, que vê as dores e as doenças como uma capacidade do seu corpo de reequilibrar após um conflito emocional. Então, tudo que a gente passa na nossa vida ofereceu algum risco para a sua sobrevivência, ou você podia ficar sem emprego, ou você podia ficar sem casa, ou você podia, quando era bebê, recém-nascido, você podia ficar sem pais, sem alguém que te protegesse. Tudo isso vai oferecendo problemas para o seu corpo e o seu corpo tem que buscar solução para isso, para sobreviver. E quando a gente apresenta sintomas de pele, de alergia na pele, quando a gente apresenta sintoma de intestino preso, sintoma de intestino solto, quando a gente passa por bronquites, gripes, pneumonias, quando a gente quebra alguma parte do corpo, qualquer sintoma do seu corpo é o seu corpo buscando um equilíbrio para garantir a sobrevivência. Se ele está buscando um equilíbrio, em algum momento esse equilíbrio foi perdido, ok? Tá claro até aqui? Para quem está aí ao vivo, quem está aí ao vivo comenta se tá claro. Se esse equilíbrio foi perdido, o que causou o desequilíbrio? O que causou o desequilíbrio? O conflito emocional. E quando a gente fala em emoção, gente, é qualquer coisa que esteja relacionada com a sua vida, que esteja relacionada com a sua sobrevivência. Para quem não sabe, emoção vem do latim emovere, que é tirar de dentro para fora. Então, tirar de dentro para fora um medo, tirar de dentro para fora uma coragem, tirar de dentro para fora uma vontade de viver, tirar de dentro para fora uma vontade de não viver. Então vamos pegar esses dois exemplos.
tirar de dentro para fora uma vontade de viver. Qual vai ser a característica dessa pessoa que tem muita vontade de viver? Uma característica de uma pessoa cheia de energia, de uma pessoa alegre, de uma pessoa com propósitos bem definidos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, independente do que aconteça na minha vida. Eu tenho essa energia de viver. A emoção vai colocar isso de dentro para fora como boa organização de hormônios, como que você vai lidar com as dificuldades no seu dia a dia, com mais facilidade. Emoção de querer viver. Como que é a emoção de não querer viver? Emoção de não querer viver, eu tenho proteções, eu vou ter mais tensões musculares, eu vou ter mais rigidez articular, eu vou ter mais depressão, eu vou ter mais moleza, eu vou ter alterações de hormônios. Essa é uma pessoa que não quer viver, tem dificuldade para viver e a emoção vai colocar isso para fora com essas características. Eu não tenho propósito, eu não tenho vontade de viver, tudo na minha vida é difícil. A emoção vai colocar isso para fora. E a leitura biológica vai te ajudar a entender essas emoções quando que elas apareceram. Vai te ajudar a entender por que você teve uma bronquite, uma pneumonia na infância. Vai te ajudar a entender se você menstruou muito cedo, se você menstruou muito tarde. Vai te ajudar a entender por que com quantos anos, por que com a idade X você rompeu um disco da coluna, você torceu o pé, quebrou o dedo. Porque para cada sintoma emocional, cada sintoma físico, tem o seu correspondente emocional. Ok, até aqui, estamos caminhando bem. As pessoas confundem, gente, a leitura biológica com cartomante, com leitura de cartas, ou leitura de exames bioquímicos, de exames de imagem. Olha só, leitura biológica não é nem ir na cartomante e nem ficar olhando exames bioquímicos ou exames de imagem. A leitura biológica vai ser uma leitura dos seus sinais biológicos com relação às suas emoções, é aquilo que você viveu na sua vida. Por que você passou por aquele contexto de dificuldade familiar? Como que você digeriu isso? Como que você olha para os relacionamentos? Como que você olha para sua capacidade de trabalhar ou não? Quem está aí ao vivo, coloca aqui no comentário alguma dificuldade que você tenha. Ah, Tamires, eu tenho dificuldade de me relacionar a dois. Eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro. Eu tenho dificuldade de praticar exercício físico. Eu tenho dificuldade de terminar algum curso que eu começo. Sempre começo cursos e não consigo terminar. Coloca aí a sua dificuldade. Porque para cada dificuldade dessa, existe um porquê emocional. Vou dar o exemplo aqui do exercício físico. Como que a leitura biológica pode te ajudar ou a se manter no exercício físico ou a conseguir evoluir no exercício físico. O exercício físico, gente, é o nosso corpo se movimentando. O movimento para a nossa saúde é o que soluciona praticamente todos os problemas que a gente tem. Veja se faz sentido para você. Quando eu coloco movimento em alguma coisa, é porque eu estou de um jeito e vou me movimentar para terminar de outro. Então eu vou me movimentar para cozinhar. Eu não tenho comida pronta, eu tenho os ingredientes separados. Aí eu vou me movimentar para juntar aqueles ingredientes e aí eu vou ter uma comida pronta. Faz sentido para você esse pedaço aí? Se faz sentido, coloca aí no comentário. Então, o movimento do exercício físico, o meu corpo está de um jeito e quando eu terminar aquele movimento, o meu corpo vai estar de outro jeito, vai ter outros resultados. Então, qual que é o resultado do
resultado agudo do exercício físico que a gente fala, né? Que é aquele resultado que você tem logo após a prática. Você tem um resultado de bem-estar, você vai ter aquele cansaço, que é um cansaço gostoso. Todo mundo fala que tem dificuldade de começar ali o exercício, né? Mas depois que começa, nossa, muito bom. É difícil começar. Eu tenho dificuldade de me desvincular do trabalho, eu tenho dificuldade de manter a rotina, mas depois que eu faço o exercício, eu me sinto super bem. Mas se você não está conseguindo se manter no exercício físico, qual que é o correspondente emocional aí? O exercício físico ele vai te dar força, ele vai te dar capacidade para solucionar os seus problemas. O que as suas emoções por trás podem estar querendo dizer, tá, gente? Lembrando que a leitura biológica ela deve ser feita de forma individual para cada pessoa. Eu sou uma terapeuta da leitura biológica. Se você quiser fazer uma avaliação da leitura biológica, você vai colocar aqui no comentário ou vai me mandar um direct para eu te explicar como que funciona. Ela é online, mas ela é individual. O que eu estou ensinando aqui para vocês é como que vocês utilizam as leis, as bases da leitura biológica para o dia a dia de vocês, para vocês viverem sem o incômodo das dores. Então, o que está por trás de quando você não consegue se manter no exercício físico? De um modo geral, se eu fosse te avaliar, a gente ia ver especificamente o seu caso. Mas de um modo geral, provavelmente você está passando por alguma mudança na sua vida, alguma dificuldade que se você ficar mais forte, se você se sentir mais potente, você vai conseguir crescer em vários aspectos na sua vida. Só que a nossa mente, o nosso cérebro, gente, se acostumou por muito tempo a se manter na segurança. Tanto que a história de buscar um trabalho seguro, buscar um serviço público que não te manda embora, que tem 13º, é algo tão sonhado para muitas pessoas. Essa ideia de segurança, que na verdade ela não existe, mas as pessoas buscam, né? Então, quando o seu corpo, a sua mente, pensa que você pode ir para patamares maiores, você pode crescer em questões de trabalho, você pode se relacionar com pessoas melhores, ele te protege. É um negócio muito doido, mas ele te protege. E aí você não fazer exercício físico é uma forma de proteção do seu corpo. Olha só que interessante. Por isso que eu não chamo mais as pessoas de preguiçosas. Eu sei que a preguiça ela tem um fundo por trás. Um fundo emocional. Um fundo de sobrevivência, de instinto de sobrevivência. Existe um porquê daquela preguiça existir. Existe um porquê daquela preguiça existir, ficou redundante, mas essa é a ideia. Você não deixa de se movimentar à toa, porque tudo na natureza está em movimento. Então, se você não está conseguindo fazer exercício físico, é um sistema de proteção do seu corpo. De que você não pode se tornar mais forte do que você é. E se eu for mais forte que minhas irmãs, que tanto me ajudaram? E se eu for mais forte do que o que os meus pais acham que tem que ser na vida, eu não posso crescer mais do que isso porque é perigoso, as pessoas podem trazer inveja para você. Gente, é tanta coisa que a gente se impede de crescer, mas tanta coisa que vocês não têm noção. E aí a gente deixa de fazer exercício físico. Agora vamos para o outro exemplo, né? As pessoas que têm dificuldade de avançar no exercício físico. Esse é seu caso? Você já faz exercício físico, mas você tem dificuldade de avançar para exercícios mais difíceis, para exercícios mais arriscados. Por que será emocionalmente? Por que a sua mente, o seu corpo, manda a decisão para você de que, Tamires, não pode avançar nesses exercícios aqui? Quais são os sinais que a gente entende internamente disso? A gente tem medo de machucar, a gente acha que aquele exercício mais arriscado não vai mudar tanta coisa na minha vida,
Ah, porque as pessoas que não têm o que fazer, que ficam fazendo exercícios mais mirabolantes, exercícios mais arriscados. A gente acha que não é capaz. Ah, não, eu não dou conta de correr 40 quilômetros. Mas é porque você está olhando os 40 quilômetros. Bom dia, Fátima. Você não está olhando um metro após o outro que você consegue fazer. Se você olhar um metro após o outro, 1 metro eu consigo correr. Então você vai correr 1 metro. Agora você vai correr mais 1 metro. Agora você vai correr mais 1 metro. Às vezes a gente se impede de fazer coisas grandes, projetos grandes, porque eu fico olhando o grande como se fosse algo muito mirabolante, e aí eu acredito que não consigo fazer. Mas você já testou? Você já foi? Você já foi 1 metro a cada vez? Ah, mas eu já tentei, tá, amigos? Não consegui. Tenta de novo. Quantas coisas a gente faz hoje em dia, se a gente não insistisse um pouquinho mais, os nossos pais lá na nossa infância, se insistisse um pouquinho mais, será que a gente teria estudado tanto que a gente estudou? Se aproxime de pessoas que vão te incentivar, que vão te dar mais força para isso, não que vão te atrapalhar. Esse exercício não serve para você, gente. Se afasta das pessoas que não te ajudam a crescer. Você tem que estar próximo de pessoas que te ajudam a crescer. Um outro motivo emocional que impede as pessoas de avançarem no exercício físico, para quem me segue, que já faz exercício físico com frequência, é o paradigma da dor. Nos ensinaram que a dor era algo ruim. Nos ensinaram que quando eu tenho dor, eu devo parar de me movimentar, porque senão eu me lesiono mais. E aí isso é um entendimento um pouco equivocado com relação à dor, que a leitura biológica nos ensina o que tem por trás, né? Se por trás de uma dor, por exemplo, uma dor na coluna, uma dor no joelho, uma dor na coluna, tem uma inflamação, qual que é a função da inflamação no nosso corpo? A função da inflamação é regenerar, é corrigir um problema que já tinha no seu corpo e a inflamação apareceu depois para corrigir aquele problema. O que você já causou de problema é o exemplo da faca na mão, que eu sempre dou, né? Você cortou a sua mão, mas a faca já não está mais ali. A causa do problema já não está mais ali. Aí vem inflamação para poder regenerar isso daqui. Para qualquer doença crônica, é isso, gente. A não ser que você continue com a causa emocional da tensão, com a causa emocional do desgaste, aí você vai ter inflamações recorrentes para tentar corrigir aquilo ali. Mas o início da inflamação, especificamente, aquela inflamação que começou ali, ela é regeneradora. Ela vem corrigir algum problema que já aconteceu na sua vida. Então, o medo de continuar exercícios, de avançar em exercícios mais complexos, mais difíceis, tem uma correlação direta com o medo que a gente tem de sentir dor. Porque a gente acha que a dor é um problema. Então, se você tem dores recorrentes, dores crônicas, você só vai conseguir resolver o seu problema se você se manter em movimento. Se você continuar os seus exercícios. Se você teve uma dor aguda, o que é a dor aguda? É aquela dor que você trava de uma hora para outra. Você vai carregar um peso, você trava, ou você faz um movimento específico, você trava. Para essas dores, sim, você vai precisar de repouso, 24, 48 horas. Se for uma dor muito, muito, muito intensa, até 14 dias, de 7 a 14 dias. Mas até esses 14 dias, você vai ter que ir aumentando o seu movimento aos poucos. Você não pode ficar 14 dias extremamente parado. Sabe por quê? Porque você vai precisar das funções vitais, que é, por exemplo, ir no banheiro. A não ser que você tenha quebrado alguma coisa, você esteja em coma, vão colocar ali uma sonda em você e você não vai se movimentar. Caso contrário, você vai precisar se movimentar para fazer as necessidades vitais. E ainda assim, se você estiver hospitalizado, que você não estiver em coma, não, até em coma vão os fisioterapeutas lá fazerem movimento na perna, fazerem movimento no braço, passivo, né, que a pessoa vai lá e faz. Então o nosso corpo precisa de movimento.
Se você está com dificuldades de avançar no seu exercício físico, a leitura biológica nos ajuda a entender que por trás você pode estar com medo de sentir dor, você pode estar com medo de superar obstáculos maiores na sua vida porque você acha que você não é capaz de fazer aquele exercício, de fazer aquele desafio daquele tamanho. Então olhe para o desafio de formas menores, você vai cumprir uma parte por vez até chegar no final. Ok? Parte de exercício físico, parte de movimento, a leitura biológica te ajuda a entender isso por trás. Tanto se você está com dificuldade de começar ou se manter no exercício, ou se você está com dificuldade de crescer, de avançar mais nesse contexto aí, né? Gente, algumas pessoas têm a ideia de que a leitura biológica ela é um contexto de avaliação, de adivinhação. Na leitura biológica não tem adivinhação, não tem análise de exames bioquímicos, de imagem e também não tem adivinhação. Por quê? Eu vou olhar, ou um terapeuta da leitura biológica, você pode aprender a fazer isso no curso do método LCD, também ensino. Você vai aprender a olhar a função daquele órgão e a função emocional, gente, é a mesma. Então vamos pensar no estômago, que é um bem fácil de entender. O estômago, ele tem função de digerir um alimento que você colocou para dentro. Se você está com dificuldades de digerir contextos na sua vida ou a impotência, né, de fazer alguma coisa. Se eu não consigo fazer alguma coisa, eu também não vou conseguir digerir um alimento. Aquele alimento fica no seu estômago, porque você entende que aquele alimento é indigesto, porque você entende que a situação que você está passando na sua vida é indigesta. Olhar para a função do órgão biológica, então a função do estômago é digerir. A função emocional também vai ser digerir. Vou dar outro exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Qual que é a função da coluna? Principalmente a parte de baixo, que é a lombar no nosso corpo, é sustentar peso. Qual que vai ser a função emocional? Sustentar peso. Sustentar peso de relacionamentos que eu não quero, sustentar peso de trabalho que me falaram que eu tinha que fazer, eu não quero, me falaram que eu tinha que fazer medicina, me falaram que eu não podia estudar. Tem muitas mulheres hoje em dia que são casadas. Ontem eu estava conversando com uma seguidora, gente. Ela é casada, estudou só até o segundo ano do ensino médio, trabalha na lavoura, gostaria de voltar a estudar, mas o marido não permite. O que tem por trás disso? Crenças muito fortes familiares, religiosas, a falta de rede de apoio, eu não posso contar com ninguém, as pessoas não são boas. Olha quanta coisa por trás precisa ser trabalhada para a gente conseguir aliviar essa dor de não estudar, essa dor de depender de outra pessoa, essa dor de não poder expressar a sua opinião, de não poder crescer. As leis biológicas te ajudam a entender isso. E se você tem dores nas costas, em algum momento você começou a resolver esse processo de dor. Para cada órgão vai ter a sua embriologia, vai ter a sua forma biológica de agir no corpo. Mas na parte muscular e articular, gente, se a dor começou, você começou a resolver algum conflito. Você pode não ter terminado de resolver esse conflito, mas se a dor começou, observa bem, já vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente, quando que ela começou e o que estava acontecendo na sua vida naquele momento, que você vai entender um pouco melhor sobre isso aí. Gente, a leitura biológica ela pode ser muito parecida também com uma terapia psicológica. Qual que é a diferença da leitura biológica para uma terapia psicológica? A leitura biológica ela é uma única avaliação. Você pode fazer outras leituras para outras coisas na sua vida? Pode. Mas o que é sugerido é que você faça com um espaço de 2 meses e meio, 3 entre um e outro. Por quê? Quando a gente faz uma avaliação da leitura biológica, a gente vai
trabalhar um contexto específico da sua vida. Então eu pergunto para a pessoa que vai fazer a leitura biológica comigo, o que ela quer trabalhar naquela avaliação. Eu quero trabalhar uma dor de cabeça, eu quero trabalhar uma dificuldade de crescer na minha vida, eu quero trabalhar dores e doenças recorrentes que têm acontecido na minha vida. Então a gente vai trabalhar um contexto específico. Ao entrar nesse contexto específico da leitura biológica, o que fizer sentido para a pessoa de que ela não precisa mais carregar aquilo, de que ela não precisa mais brigar com aquele contexto, o seu corpo vai fazer o processo de correção naturalmente. E o que é esse processo de correção? Ele vai começar a colocar algumas coisas para fora e ele vai começar a trazer inflamações para algumas regiões para regenerar, para corrigir. Então pode ser que você tenha diarreia, pode ser que você tenha dor de cabeça, pode ser que você tenha febre, pode ser que você tenha dores em algumas regiões do corpo, pode ser que você tenha muita moleza. Por isso que entre uma avaliação e outra pede um espaço de 2 meses e meio, 3. Porque entre esses 2 meses e meio, 3, você está renovando as suas células, você está fazendo um processo que a gente chama de resolução de conflito. O seu corpo precisa de tempo para se equilibrar, para se restabelecer. Esse tempo é entre 2 meses e meio, 3. Então a diferença da leitura biológica para uma terapia, porque a terapia psicológica ela vai ser semanal e vai te ajudar a entender de forma mais fragmentada as suas emoções, como que você olha para as situações da sua vida. Então, praticamente para todo mundo que faz a avaliação da leitura biológica comigo, eu sugiro um acompanhamento depois com um psicólogo. Porque uma coisa, gente, é você entender, a causa emocional, então, das minhas dores nas costas, vou dar o meu exemplo aqui. A causa emocional, então, das minhas dores nas costas é porque eu estava fazendo o trabalho da educação física da forma como as pessoas falavam que tinha que ser, do exercício físico que atende a todo mundo, que deixa a barriga trincadinha, que deixa o bumbum na nuca. Mas a minha vontade de atender o exercício físico vinculado com a emoção, eu não estava atendendo. Então, quando eu comecei a mudar isso, as minhas costas começaram a doer. Por que minhas costas começaram a doer? Porque antes disso eu estava sustentando a opinião dos outros nas minhas costas. Mas por que eu estava sustentando a opinião dos outros nas costas? Aí a leitura biológica entra, para te ajudar a entender as raízes disso. Eu estava sustentando a opinião dos outros nas costas porque lá na minha infância, lá na gestação com a minha mãe, eu passei por energias de rejeição, por energias de desvalorização. Aí eu acho que todos os problemas que todo mundo comete na vida são meus. Ou qualquer coisinha que eu fizer que é a minha vontade, eu vou desagradar os outros. Eu vou ser excluída do bando, eu posso ser excluída da minha família não vai me dar atenção. Gente, um ser humano sem amor, ele não sobrevive. Você pode ser o super-homem, você pode ser a melhor pessoa da face da terra. A melhor assim, sou a última bolacha do pacote. Você sem amor não sobrevive. Então a gente faz as coisas no nosso dia a dia para ser aceito, sim. Por mais que você negue isso. Então eu entendi que a raiz está aí. Tamires, mas e aí? Como que eu faço isso no meu dia a dia? Por isso, o acompanhamento psicológico vai ser excelente nesse contexto. Através do método LCD, eu te ensino passo a passo ali para olhar para as emoções, para fazer a liberação miofascial, para fazer exercício físico, que vai te colocar em movimento, vai te ensinar a escrever no caderno, mas um acompanhamento terapêutico com psicólogo. É mais uma ferramenta para você ter aí em paralelo. Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer acompanhamento terapêutico, todas deveriam fazer análise, porque é muito bom para a gente conseguir perceber no nosso dia a dia onde que eu estou me boicotando, perceber no dia a dia por que eu fico com raiva toda vez que meu marido ou minha esposa faz isso XYZ. Bom dia, Ruth.
A Ruth concordou ali com o que eu falei. O que foi que você concordou, Ruth? Coloca aí no comentário. Eu tava num contexto de explicar a coluna aqui, só coloca o que foi que você entendeu aí. Então, gente, só lembrando para quem entrou depois aqui, eu tô explicando aqui o que é a leitura biológica, como que funciona, eu vou explicar os benefícios aqui agora, para que você possa viver a sua vida sem o incômodo das dores e lembrando que não é possível viver sem as dores. As dores fazem parte de um processo de reequilíbrio do seu corpo. Agora, viver com dores crônicas, viver com o incômodo das dores, que a minha dor me impede de trabalhar, a minha dor me impede de fazer exercício físico, a minha dor me impede de ter qualidade para trabalhar, de fazer as coisas com leveza, aí não. Aí é o incômodo das dores. Então, você entender as raízes emocionais das doenças vai te ajudar a viver sem o incômodo dessas dores, porque você sabe o que fazer com essa dor. Você não vai deixar o medo falar mais alto. Você não vai se proteger dessa dor. Você vai trabalhar com ela. O que é se proteger da dor, gente? Eu tive uma dor de estômago, eu tive uma dor na coluna, eu tive uma dor no ombro. Eu deixo de fazer exercício físico, eu deixo de fazer alguma coisa de casa, eu deixo de fazer algo que eu gosto. Porque geralmente a dor não nos impede de trabalhar, a dor não nos impede de cuidar de filhos, mas ela tira a qualidade disso e começa a te impedir de fazer as coisas que você gosta. Fazer as coisas que você gosta e só trabalhar, só cuidar de filho, não te preenche, vai começar a te trazer sensações de impotência, de incapacidade que vai te adoecer a longo prazo. Então não adianta você ter medo da dor e se proteger da dor. Olhar para ela como uma resolução de conflito ou olhar para ela como alguém que está querendo te dizer alguma coisa, você vai de encontro com a resposta. Você não fica se protegendo. A Ruth falou que ela concordou ali que uma pessoa sem o apoio da família. Pois é, gente. E não adianta a gente querer que as pessoas nos apoiem se a gente não apoia elas. Precisa ser um caminho de mão dupla aí, né? A leitura biológica, gente, ela ajuda a gente a entender por que cada órgão trabalha de cada jeito. Quais são os benefícios da leitura biológica? A leitura biológica te ajuda a entender por que tem momentos do ano que você gripa, tem momentos que não. Eu farejei algum perigo e aí depois vem a gripe com a secreção para colocar aquela proteção para fora. Então, enquanto eu estou farejando o perigo, meu nariz tá atento, fica mais seco. Depois que eu passei por um farejar de perigo, eu tenho uma gripe muito forte. Sabe quando que eu tive uma gripe muito forte, gente? Depois que eu fui para a Europa. Minha primeira viagem sozinha, internacional. Sozinha não, né? Já tinha feito outras viagens sozinha. Mas viagem internacional. E eu tava fazendo uma grande mudança no meu trabalho também. Depois que eu cheguei da viagem, que as coisas estavam minimamente organizadas, eu tinha uma gripe, isso é catarro verde. Jesus, gente, eu acho que eu nunca tive tanto catarro na minha vida. Febre de madrugada, não era aquela febre tão insuportável, mas assim, acorda mole, suando. Eu engasgava com tanto catarro. Então, depois de farejar o perigo. O que mais que a leitura biológica te ajuda a entender? Te ajuda a entender por que tem momentos da sua vida que você tem intestino preso, tem momentos que você tem intestino solto. Te ajuda a entender por que a sua dor na coluna dói sempre após algo importante que você resolveu, dói sempre após uma informação que você recebe que te dá medo de seguir. Eu tenho medo de avançar no trabalho, eu tenho medo de fazer um exercício mais difícil. Então ela te ajuda a entender cada sintoma do seu corpo e o que você vai fazer com ele, ao invés de ficar só tomando remédio para bloquear os sintomas. O remédio te deixa sem sensação de uma hora para outra, sem a sensação da dor, mas ele não aliviou a dor através da causa. Ele jogou sua dor, ele jogou seu sintoma debaixo do tapete e isso vai aparecer em outro lugar de uma forma muito pior depois. Remédio não alivia a dor através da causa.
Ele esconde a dor debaixo do tapete. Por que então vocês que estão aqui devem investir tempo na leitura biológica? Por que você deve gastar tempo assistindo as lives toda segunda-feira da leitura biológica, gente? Porque se o seu corpo não entender a causa emocional de uma dor crônica, como que eu vou sair dela, gente? Se eu já comecei a entender que a minha dor crônica não tem relação com a cadeira, o meu problema de intestino preso não tem relação com os alimentos que eu como. Gente, eu conheço pessoas dos dois extremos. Pessoa que come salada, fibra, iogurte, intestino preso. Pessoas que não comem nada de fibra, só come farinha branca, leite, intestino preso. Então, se eu já comecei a entender que as minhas dores não têm relação com o meu colchão, que é muito mole ou muito duro, que o meu problema respiratório não tem relação porque eu moro numa casa úmida ou não, se eu já comecei a entender isso, se eu não entender as causas emocionais desses problemas respiratórios recorrentes, das minhas dores recorrentes, do meu intestino preso recorrente, de uma gastrite recorrente, se eu não entender as causas emocionais, como que eu vou sair desse círculo vicioso de sintomas, de dores e doenças? Porque se o seu corpo está mandando esse sintoma, é porque ele está se sentindo desprotegido de alguma forma. E essa desproteção precisa ser acolhida. Fernanda atendeu uma desproteção minha numa live sozinha. Eu faço live com convidado, gente. Aí o convidado recebe aqui: Tamires, fulano, você é maravilhoso. Ai, que alegria ver fulano aqui. Eu não recebo elogio. Não vem aqui falando: ai, Tamires, você é maravilhosa. Fernanda atendeu os meus pedidos. Eu vou tirar um print aqui, gente, que eu vou ter que postar isso. Não porque... Ai, deixa eu ver se eu consigo tirar assim. Não porque eu quero ficar me achando. Isso daqui, gente, é pra atender os meus problemas de desvalorização que eu passei na infância. Tá tudo bem a gente atender as nossas carências. Ai, gente, é brincadeira, mas vocês sabem que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Mas a gente coloca aqui pra gente trazer mais leveza, né, pro nosso conteúdo de dores e doenças. Então, se você não entender essa sensação de desproteção que você tá passando, seja uma desproteção financeira, tá, Miros? Eu tô com uma crise financeira. Meu irmão, minha irmã, você vai ter sintomas biológicos porque você está passando por essa crise financeira. Por quê, gente? Porque dinheiro paga comida. Dinheiro paga casa. Dinheiro paga estudo para os filhos. É óbvio que depois você vai ter sintomas corporais com relação a isso. Depois que você começar a resolver essas questões financeiras, né? É óbvio. Mas saber disso, ter consciência desse processo, é o que vai fazer com que você não aprofunde demais nessa doença. O seu corpo começa a dar sinais, você não precisa achar que você está com uma doença que vai te matar, que vai te trazer problemas mais sérios. Não. Eu estou entendendo por que eu estou passando por isso, eu estava com problemas que eu estava tendo que resolver, agora eu comecei a resolver e meu corpo está começando a resolver. Então, se você não entender as causas emocionais das suas dores e doenças, você não vai conseguir sair do círculo vicioso desses sintomas. E sair dessa ideia de que tá fazendo alguma coisa errada. Se você travou da coluna, não foi porque você pegou um peso, não foi porque você fez um movimento errado. Foi porque por muito tempo você estava carregando coisa nas suas costas, o seu disco desgastou, a sua coluna desgastou, em algum momento precisa vir inflamação para regenerar. Que pode ter sido naquele momento que você carregou um peso, que pode ter sido naquele momento que você fez um movimento que exigiu um pouquinho mais ali. Mas se a sua musculatura tivesse ok, se o seu disco não tivesse desgastado, não teria travado a coluna.
Então o problema não é o movimento errado, não é um alimento errado. Não é a cama que tá ruim, a cadeira que tá ruim. Tirem essa ideia de que vocês estão fazendo alguma coisa errada. Se vocês continuarem com a ideia de que vocês estão pecando, que vocês não estão atendendo a Deus. Eu tô fazendo um curso de espiritualidade, gente, integrada à saúde mental dos Estados Unidos. Nossa, cada exemplo, assim, Não, vou fazer um parênteses aqui, porque eu ouvi uma história ontem no curso. Gente do céu, eu fiquei assim... De uma mulher, o marido recebeu a ligação da mulher, você precisa vir, você precisa estar aqui. Aí ele, o que está acontecendo? Eu fiz, são nossos filhos. Ela chegou, o cara chegou, a polícia já estava em torno da casa. A mulher tinha matado os 5 filhos. O cara caiu no chão assim, desmoronado. Ela tinha matado afogado cada um dos 5 filhos, colocado a roupa neles, deitado eles na cama. Vocês têm noção disso? Eu fiquei tão assim, estarrecida com a história, que eu relia várias vezes. Eu falei, mãe, escuta isso aqui. Isso dentro do curso de espiritualidade integrada à saúde mental que eu tô fazendo. Porque nesse curso de espiritualidade integrada é para ajudar o terapeuta a identificar os sinais de religião, de espiritualidade que podem ajudar, porque, gente, as pesquisas já mostram isso, as pessoas envolvidas com espiritualidade, com religião, elas vivem mais. Mas tem os sinais de espiritualidade, de religião, que nos adoecem também. E podem até levar à morte, né? Ela fez isso por conta de um pastor que acompanhou um tempo, que passava uns vídeos, que falava que era melhor matar os filhos do que eles crescerem com pais impuros. E ela se sentia impura por questões aí da infância, não sei se ela tinha praticado aborto, alguma coisa, não sei. Não me lembro dessa parte, porque teve uma outra menina que praticou aborto. Era alguma coisa assim, que ela se sentia impura. Pelo amor de Deus, gente! Olha a história. Olha o quanto é problemático a gente acreditar que a gente está fazendo alguma coisa errada. Olha o que a gente pode fazer com a nossa vida, com a nossa saúde. E se ela matasse os filhos não seriam punidos, né? Pelos maus que ela tinha feito. Caraca, gente. Esse é um tipo de coisa que a gente precisa rapidamente, extremamente acolher as pessoas que se sentem desamparadas, que sentem que estão fazendo alguma coisa errada. Acolher. Porque os resultados, as consequências disso, gente, podem ser muito complexas. Eu fiquei assim, parada, minutos, estarrecida com a história. E fiquei pensando assim, como que eu posso ajudar pessoas que estiverem nesse contexto? Como que nós, todos nós que estamos aqui... Porque, gente, se você acha que você está fazendo alguma coisa errada e por isso você está com dor, hoje você para de fazer exercício físico. Hoje você para de fazer exercício físico. Amanhã você para de fazer serviços domésticos. Porque eu não dou conta de arrumar a cama. Eu não dou conta de estender uma roupa no varal. Amanhã você para de trabalhar. Porque você acha que está fazendo alguma coisa errada que está te dando dor. Daqui a pouco você parou de viver. Olha o quão importante é você entender as raízes emocionais das suas doenças, para que você viva sem o incômodo das dores. Viver sem o incômodo das dores é fazer o que você quiser. A gente adapta,
a gente arruma um material, a gente facilita o movimento, mas é muito importante você conseguir fazer o que você quiser na sua vida. O exercício que você quiser, o trabalho que você quiser, o relacionamento que você quiser, que preencha o seu coração, para você se sentir capaz, você se sentir potente. Ficou claro para vocês a questão do erro, gente? Coloca aqui no comentário a importância da gente entender que a gente não está fazendo nada errado e que qualquer coisa pior do mundo que eu tenha feito para alguém, no caso dela, da mãe ali que matou a pessoa, os filhos, né? Ela achava no fundo dela que ela estava salvando a vida deles, ela não estava fazendo nada errado. Qualquer coisa que a gente faça é o nosso corpo tentando resolver um problema. A gente precisa entender essa raiz dos problemas. Oh, Fernando, essas suas conversas me ajudam bastante a destravar o meu ministério. Que bom, Fernando! Continue, toda segunda-feira vai ter live da leitura biológica, hein? Gente, se você não se aprofundar nas raízes emocionais das suas doenças, qual que tem uma chance muito grande de acontecer? De você ficar buscando cada vez mais técnicas mirabolantes, técnica de infiltração de remédio, de médico, técnica de um remédio mais rápido e mais potente, técnica de um exercício que não cause dor, técnica de dormir com o travesseiro assim, assado, assim, assado. Técnica de sentar na cadeira, porque eu só posso sentar desse jeito, senão eu tenho dor. Se você não encontra as raízes emocionais das doenças, você vai ficar cada vez mais focado em técnicas. Mas o que... o Fernando falou destravar o mindset. Se você não focar, não encontrar as raízes das doenças, você vai ficar cada vez mais focado nas técnicas. Mas o que você faz com as técnicas que é o X da questão? Rita tá por aí? Rita tava aqui? Rita entrou. Cadê Rita? A Simone tá aí também. Oi, Simone! Rita saiu. Gente, Rita, minha professora de inglês, ela fala muito disso no método de inglês que ela trabalha. Eu não sei se eu posso citar ele aqui, mas acho que pode, né? O método da Park Idiomas, que é uma franquia. Toda técnica, gente, o que vai fazer a mudança ali é o que você vai fazer com aquela técnica para você aprender o seu inglês. Então, o que você vai fazer com aquela técnica do exercício para você aliviar suas dores, para você ter independência no dia a dia, para você fazer o que quiser. Então, entender as raízes emocionais vai te dar essa capacidade de lidar com essas técnicas, de comer qualquer alimento que você quiser, mas você não é uma boa opção você ficar comendo alimentos gordurosos e cheios de açúcar o dia inteiro. Mas você pode comer? Você pode. Você pode fazer o exercício que você quiser? Você pode, mas talvez um exercício de impacto todos os dias ou o dia inteiro também não seja uma boa opção. Entende? A leitura biológica vai te ajudar a aprofundar nessas raízes emocionais, para que você não se perca nas técnicas, ou não fique focado apenas nas técnicas. O remédio é uma técnica, o exercício é uma técnica, a fisioterapia é uma técnica, mas o seu emocional é como você vai lidar com isso. A Jussema falou, se não buscar as raízes, a pessoa busca técnicas para agir na consequência e não na causa. Seria isso? Isso, Jussena! Jussena, você merece um prêmio! Jussena resumiu pra gente aqui. Isso, Jussena. Você fica agindo na consequência e não age na causa. Gente, a gente não precisa agir na consequência? Precisa! Eu vou ficar com a dor me incomodando o dia inteiro, me atrapalhando de trabalhar? Também não, né? Aí a gente tem o quê? Técnicas do método LCD. As técnicas do método LCD
não tem efeitos colaterais, como os remédios têm, que é uma técnica. Que tal a gente optar então por técnicas que são mais naturais, que vão agir nas raízes das dores? A liberação miofascial é uma dessas técnicas, que você pressiona rolo, pressiona a bolinha no corpo. Vou pegar aqui para vocês verem. Pressiona rolo, pressiona a bolinha no corpo. Essa pressão puxa o fluxo sanguíneo, traz os remédios que já estão no seu sangue para aliviar aquela tensão, para aliviar aquela dor. Aí você faz em vários pontos do corpo, que é o que eu ensino no método LCD. Você consegue fazer essa técnica da liberação miofascial e aliviar sua dor em até 20 minutos. Você deita no chão, vai fazendo os pontos, tem vários vídeos aqui. Se alguém não souber como fazer, me manda um direct que eu te ajudo. Uma técnica para agir junto com você nas raízes emocionais, sem efeitos colaterais dos remédios. E no método LCD tem vários outros. Quem quiser saber mais do método LCD, me manda uma mensagem, comenta aqui que eu te explico. E aí a gente entra também no contexto de por que não fazer só exercício e não fazer só fisioterapia. Quem tá aqui desde o início vai saber responder essa pergunta. Por quê? Vou deixar essa pergunta em aberto. Porque vai ser mais ou menos a mesma resposta que a Jucena deu. Por que então não fazer só exercício não fazer só fisioterapia? Por que a gente não deve só fazer exercício e só fisioterapia para aliviar uma dor ou sintoma de alguma doença? E aí? Quem responder aqui embaixo? Responde aí. A Márcia falou mas as pessoas querem alívio imediato. Então, Márcia, o alívio imediato é porque a gente quer continuar trabalhando com qualidade, a gente quer continuar fazendo as atividades do dia a dia com qualidade. Então esse alívio imediato ele nos ajuda a viver, né? Melhor. Por isso a liberação miofascial é tão boa, ela traz esse alívio imediato. Mas precisa olhar para as causas emocionais se você quer viver sem o incômodo das dores. Porque você sabe que as dores vão voltar por saber que ela está relacionada às resoluções de conflito, mas elas vão voltar com menos frequência, elas vão embora mais rápido, quando você entende, para de brigar, faz a liberação miofascial que age na causa e não fica só jogando debaixo do tapete. A Fátima falou que as pessoas têm que se entender em todos os sentidos. Isso aí, Fátima, se entender. Então, não ficar só fazendo exercício, só fisioterapia, você não trata a causa do que está trazendo a tensão, do que está trazendo o desgaste do seu disco, da sua articulação. Só fazer o exercício e a fisioterapia, você está agindo de fora para dentro. Mas quem está causando a tensão está vindo de dentro para fora. Quem está causando a inflamação está vindo de dentro para fora. Agora eu queria compartilhar com vocês um erro muito comum, um caminho muito comum da maioria das pessoas que não conseguem sair do círculo vicioso aí das dores, das doenças, independente do diagnóstico que ela tem. E tem relação com o diagnóstico. O maior erro das pessoas, gente, é acreditar que ela recebeu um diagnóstico de uma dor e de uma doença e aquilo vai predizer como vai ser a vida dela. Então eu recebi um diagnóstico de hérnia de disco, recebi um diagnóstico de câncer, eu recebi um diagnóstico de fibromialgia e esse diagnóstico é o que vai dizer se eu vou viver com dor ou não. É o que vai dizer se eu vou poder fazer exercício ou não. É o que vai dizer se eu vou viver com qualidade ou não. Quem determina o que você vai fazer da sua vida, se você vai viver com dores ou não, é você. Não é o seu diagnóstico médico. Mas como que você alcança isso? Através da avaliação da leitura biológica, através do método LCD. A avaliação da leitura biológica vai te ajudar a entender de onde veio o seu câncer,
De onde veio a sua fibromialgia? De onde veio a sua hérnia de disco? Para que você saiba o caminho para aliviar as dores e os sintomas do câncer, para aliviar as dores e os sintomas da fibromialgia, para aliviar as dores e os sintomas da hérnia de disco. A cura, gente, essa palavra cura, até os médicos têm dificuldade de lidar com ela. Porque o que é cura? Se as nossas causas de doenças são emocionais, a minha cura ela é emocional. E às vezes eu estou passando por um câncer, por uma doença, que eu não estou doente naquele momento. Eu estou me curando. Olha a diferença que é olhar dessa forma. O meu corpo reage à doença de uma forma completamente diferente. Mas como, Tamires? Como então aplicar a leitura biológica na minha vida para que eu viva sem o incômodo das dores? Vocês vão começar respondendo 2 perguntas. Pode ser aí no celular, pega um bloquinho, um caderno, Rapidex. Você vai começar respondendo 2 perguntas. Qual foi a primeira vez que você lembra de ter sentido essa dor ou esse sintoma de doença? Lembra que eu falei aqui no início, para quem não estava no início, não precisa ser uma dor física. Eu estava conversando com uma seguidora ontem e ela estava me relatando algumas dores do dia a dia, dores de mãe, dores de ter que ensinar, de ter que cuidar. E ela estava vivendo bem sobrecarregada nesse contexto. É uma dor para ela. Quando que essa dor para ela começou? Será que foi só quando ela se tornou mãe? Ou essa dor de ter que ensinar, de ter que dar conta das coisas, ela já não existia antes? Mas você pode colocar aí a primeira coisa que vier em mente. Depois você pode aprofundar. Antes de dormir, num momento que você estiver mais tranquilo, que eu ensino as pessoas a fazerem isso no método LCD, escrever. Então você vai, quem quiser compartilhar aqui no comentário, compartilha aí. Quando foi a primeira vez que você lembra de ter sentido essa dor ou esse sintoma de doença? Seja dor física, uma dor no joelho, uma dor no ombro, uma dor na coluna, seja uma dor emocional, uma dor de não conseguir avançar num trabalho, uma dor de não cuidar das minhas filhas com leveza, seja uma doença. Quando que eu comecei a sentir o sintoma de pneumonia, quando que eu comecei a sentir sintoma de intestino preso, quando foi a primeira vez que você lembra de ter sentido esse sintoma? Pode ter sido semana passada, mas pode ser que você tenha lembrança disso na adolescência, pode ser que você tenha lembrança disso na infância. Anota aí. E a segunda pergunta é o que você passou de muito estresse ou muito importante antes desse primeiro episódio de dor? Antes. Então vamos lá. A gente tá no como, gente. Como eu posso aplicar a leitura biológica na minha vida para viver sem o incômodo de dores? Você vai responder 2 perguntas principais. Quando que você lembra dessa dor ter aparecido em algum momento na sua vida? Dor, sintoma de doença, dor emocional. E antes dessa dor aparecer, o que de estresse ou de acontecimento muito importante que aconteceu antes dessa dor acontecer, dessa dor aparecer, dessa lembrança que você teve aí? O que estava acontecendo na sua vida? Você casou, você separou, você mudou de casa, você passou no vestibular, você decidiu estudar para concurso e deixar um trabalho, ou continuar num trabalho, mas eu coloquei o foco no estudo para o concurso. O que de muito estresse ou de muito importante você passou antes desse sintoma, dessa dor? Anotaram aí na folha? O que vocês vão começar a perceber, gente? Que antes de sintomas de dores e doenças que são mais importantes, porque sintoma de dor e doença a gente tem naturalmente no dia a dia. A gente tem uma dorzinha aqui, a gente tem uma coriza ali, aí meu olho amanheceu meio vermelhinho, meio incomodando. E assim a gente vai passando pelos nossos conflitos e resoluções de conflito no dia a dia.
Mas esses sintomas que são mais recorrentes, ou são dores muito importantes, uma doença que te paralisa um pouquinho mais, antes desses sintomas aparecerem, gente, você vai perceber que você resolveu, ou começou a resolver, ou passou por um estresse muito intenso que de alguma forma você deu conta de lidar com ele. Você deu conta de superar ele. Olha como que o seu corpo pensa. Se ela deu conta de passar por aquele estresse, de passar por tudo aquilo ali, agora eu preciso corrigir esse corpício super importante, porque ela vai passar por coisas muito mais importantes. Ela precisa ficar mais forte. Essa menina, esse rapaz está crescendo. Tá virando uma pessoa muito importante para essa sociedade. Aí eu preciso de um excesso de proliferação celular aqui, que pode ser um câncer. Eu preciso de uma inflamação ali na coluna. Eu preciso de colocar diarreia, de soltar o intestino, de passar por uma bactéria, uma virose. Colocar isso para fora. Porque você já resolveu, começou a resolver um fator tão importante na sua vida. Você passou por um estresse com o filho pequeno, você tinha que dar conta do trabalho, você estava terminando uma pós-graduação, menino do céu. Aí depois disso começam a vir alguns sintomas de doença. Você passou por um falecimento de alguém que era muito importante para você e você ficou muito tempo ali cuidando daquela pessoa. Você conseguiu passar por aquilo. Comece respondendo essas duas perguntas e encontrando aí esse grande estresse ou essa grande resolução de conflito que você começou a fazer antes da dor aparecer, que você vai perceber que todas as dores e doenças estão aqui para te ajudar e não para te atrapalhar. Tem aquela frase que o povo repete: o que não me mata me fortalece. Isso é real, isso é biológico. Você sai de uma doença, você sai de uma dor muito mais forte, mas você precisa olhar para as raízes emocionais para você sair dela. Senão você fica, no círculo vicioso. A Débora colocou ali os cocôzinhos, que ela passou por uma virose de diarreia de mais de uma semana, gente. A pessoa ficou mole, sem força pra nada, não aguentava mais nem ficar deitada. De tão mole que ela ficou. Mas tá muito mais forte hoje, internamente, especificamente, porque tava resolvendo grandes questões na vida dela. E, gente, para quem tem interesse de fazer a avaliação da leitura biológica comigo, pode deixar o comentário aqui, me manda um direct, ela acontece online. Todas essas leis biológicas são base do método LCD, então eu ensino também no método LCD para quem quiser mais informações. Mas para quem não tem condições hoje de se tornar aluno do método LCD, de fazer a avaliação da leitura biológica, eu quero deixar uma tarefa aqui. Porque essa tarefa é o que vai fazer vocês conseguirem aplicar a leitura biológica na vida de vocês para viver sem um incômodo das dores. Qual que é a tarefa? Vocês vão assistir todas as lives de segunda-feira sobre leitura biológica e vocês vão pegar esse conteúdo aqui e explicar ele para pelo menos uma pessoa. Se você quiser fazer mais, pode fazer mais. Mas semanalmente você tem que explicar alguma coisa que você aprendeu na live, não precisa ser a live inteira, algum insight que você teve para alguma pessoa. Você pode explicar por escrito, tirar um print e me marcar. Todo mundo que marca, e as lives de segunda, quando eu tava com o Gabriel, eu dava presente, eu vou continuar dando presente. Quem me marcar, pode. Quem me marcar depois de algumas tarefas feitas, vai ser 2, 3, 4, você vai ganhar presente, tá?
A gente tava fazendo uma média ali de 2, 3 tarefas feitas e a gente já tava dando presente. Agora, se tiver muita gente fazendo, a gente vai ter que aumentar um pouquinho aí o número. Então você vai explicar isso para pelo menos uma pessoa. Isso é a live. Então na live de hoje eu falei sobre como aplicar a leitura biológica na sua vida para você viver sem o incômodo das dores. Se foi sobre a inflamação que te chamou a atenção, se foi sobre as raízes emocionais, se foi sobre o sintoma do intestino, da coluna, se foi sobre a mulher que matou aqui os 5 filhos. Você vai explicar para essa pessoa. Por quê? Quando você explica para alguém, você internaliza aquilo. Você encontra aonde que ficou dúvida. E na hora que você encontrar a dúvida, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai me mandar um direct, colocar sua dúvida, para eu poder responder para você. Para eu poder trazer a sua dúvida para outras pessoas aqui nas próximas lives. Combinado então? Se você não pode fazer a avaliação da leitura biológica por agora, se você não tem interesse ou não consegue se tornar aluno do método LCD, você tem como sim aplicar as leis da leitura biológica no seu dia a dia se você fizer esse caminho. Assista semanalmente as lives e explique para pelo menos uma pessoa. De preferência, chame ela também para assistir a live na próxima semana. Mas ao você explicar, você vai aprender muito mais sobre isso, vai conseguir aplicar no seu dia a dia, vai ter dúvidas, vai tirar as dúvidas comigo e vai viver sem o incômodo das dores. Não é viver sem as dores, eu expliquei isso durante a live. As dores fazem parte do seu corpo se reequilibrar, mas viver sem o incômodo que te impede de fazer as coisas, que te dá medo. E aí você entra na proteção só dos remédios, na proteção só das técnicas que a gente estava explicando. Você deixa de viver aquilo que você tem sonhos, que você almeja, que você não se sente amado, não se sente protegido. E aí você vai só alimentando mais doenças pra frente. Certo, gente? Então essa foi a nossa live da leitura biológica, a segunda live do nosso bloco de lives. Para quem não assistiu a live com o Alan Denizar na semana passada, tá salvo. Uma live maravilhosa. O Alan Denizar é um médico, homeopata, médico de saúde da família. E ele trouxe aqui como a medicina já está pensando muito parecido com a medicina germânica, com a leitura biológica que eu trago aqui para vocês. Então vocês podem escolher os médicos que vocês querem ir, os terapeutas, os profissionais, fisioterapeutas, profissionais de educação física, que já tenham essa visão mais integrativa, que olhe para as suas emoções. Não adianta ficar criticando os outros que tinha que fazer o que você acha que tinha que fazer. Não! Busque aqueles profissionais que pensem como você também. Desejo para vocês uma boa semana, boas festas, bons projetos aí para o próximo ano. E se você tem algum projeto para 2022, comece a colocar ele em prática nessa semana. E você vai ver que ele vai acontecer com muito mais facilidade em 2022. Mas já comece a colocar em prática antes de 23h59 de sexta-feira. Tchau, tchau!